Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Amém ou não amém? Graças a Deus. Nós cremos que Jesus está aqui. É por isso que nós saímos dos nossos lares para vir até aqui, né, irmãos? Para adorar a Deus. Irmãos, nós estamos muito felizes de estar aqui pela primeira vez nesta igreja. Desde já eu quero agradecer o convite aos irmãos que nos ligou, que nos convidou, ao irmão Weber que esteve me ligando hoje, ao pastor desta igreja, aos irmãos, aos jovens, a essa orquestra bonita que aqui está, né? Nós estamos muito felizes. É culto do que hoje aqui, irmãos? Cojade? É jovem, não é jovem também, irmãos? Então, irmãos, vamos adorar a Deus, irmãos, com força, com fôlego. Irmãos, nós viemos aqui adorar a Deus. Mas antes de nós adorarmos a Deus, enquanto os meninos se preparem aqui, eu quero dizer para vocês o porquê de nós estarmos aqui hoje adorando a Deus. Se você prestar atenção no que eu vou te falar aqui, eu tenho certeza que não vai mudar seu culto, vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Tem alguém aqui que nasceu no berço evangélico, nasceu na igreja? Balança a mão assim, deixa eu ver se tem alguém aqui. Bastante gente, viu? Tem bastante gente aqui que nasceu no berço evangélico. Irmãos, eu também nasci no berço evangélico, eu nasci na igreja. A minha mãe sempre foi dirigente do círculo de oração. E você sabe que você ser filho de dirigente do círculo de oração, se você vai para a esquerda, sua mãe já sabia. Se você vai para a direita, sua mãe sabia desde ontem. Não adianta mentir, não é verdade? Alguém aqui é filho de dirigente do círculo de oração? Ixi, tem bastante. Sofreram, estão sofrendo ou sofreram junto comigo, amém. Mas é assim mesmo, irmãos. Irmãos, eu nasci na igreja, mas em 2006, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Em 2006, eu sempre vinha para a igreja e sentava no último banco, nunca quis participar de nada. Só vinha para a igreja mesmo para acompanhar minha mãe e não ter que ficar ouvindo ela falar em casa depois que o filho dela ia para a igreja. E a minha vida era assim, irmãos. Passou 4 anos afastado. Me escuta aqui, me ajuda aí, Sérgio. 4 anos afastado, presta bem atenção aqui. Isso vai mudar o seu culto e vai mudar a sua vida, irmãos. Nós não viemos aqui hoje se apresentar, brincar de não. Nós viemos aqui falar a verdade e adorar a Deus. E ver alguma coisa acontecer aqui hoje. Se nada acontecer aqui hoje, não valeu de nada nós termos vindo para cá. Passou 4 anos afastado, de 2006 até 2010. Chegou 2010, eu já estava jurado de morte. A droga já tinha me corroído todo. Irmãos, eu falo isso toda vez. A minha noiva morre de vergonha, mas eu falo. Hoje, irmãos, eu tenho essa barriguinha aqui. Vocês estão vendo isso aqui, irmão? Irmãos, era pele e osso. A droga tinha me corroído. Hoje as pessoas estão tomando Herbalife. É doidada, não é verdade? Mas eu não tenho nada contra isso, não, irmão. Saúde é bom. Mas eu dou glória a Deus pela minha gordura, porque foi Deus que me deu a vida de novo. Eu estava destruído, irmãos. Passou 4 anos afastado. O meu pai olhava para mim e falava assim: Júnior, você já morreu, só falta enterrar. E pense, irmão, você ouvir isso do seu pai. Dói, né? Machuca, né? Pois bem, passou 4 anos. Eu saí de casa numa quinta-feira, volto para casa, irmãos, só na segunda. Quando eu chego em casa, eu vou procurando a mãe. Porque filho, quando chega na rua, procura a mãe, porque ele quer comer alguma coisa, não é verdade? Filho quer comer ou quer que a mãe passe alguma roupa. Eu falo mesmo, irmão, porque é verdade. Essa é a verdade, não adianta mentir. Então, irmãos, eu chego em casa procurando a minha mãe. Eu disse: mãe, a minha mãe não responde. Estou resumindo por causa do tempo, irmão. E eu chego: mãe, minha mãe não responde. Eu vou para o quarto da minha mãe, começo a procurar minha mãe. Quando eu olho para a cama da minha mãe, depois de 4 dias na rua, eu olho para a cama da minha mãe e eu vi a cama da minha mãe suja de sangue. E eu comecei a ficar preocupado, né? Você vê mancha de sangue na cama da sua mãe, uma poça de sangue. Eu falei: pronto, vieram aqui, pegaram a minha mãe. Eu não estava aqui para fazer nada, eu era envolvido com tudo de errado que tem lá em Itapevi. Eu disse: pronto, pegaram a minha mãe, agora o que eu faço? Eu saio de casa com as pernas tremendo, começo a dar voltas no bairro. Quando eu me dou conta, eu estou dentro do pronto-socorro de Itapevi. Está a minha irmã sentada ali, que não me deixa mentir, o meu cunhado, os meninos aqui que conhecem minha família. Eu vou até o pronto-socorro de Itapevi. Quando eu chego lá no pronto-socorro de Itapevi, eu vou direto para a emergência. Quando eu chego lá na emergência, quem que está deitada lá, toda suja de sangue? Minha mãe estava lá. Eu chego até perto da minha mãe, eu pego na mão dela, eu chacoalho ela e eu disse assim: ô mãe! E a minha mãe não me respondeu na primeira vez. Aí na segunda eu chacoalhei de novo. Eu falei: ô mãe! Eu estava drogado. 4 dias
usado tanta droga, irmão, que eu estava vendo bicho no meio da rua. E eu chacoalhei ela de novo. Pela terceira vez eu disse: mãe! E aí eu senti uma mão no meu ombro. Disse assim: moço. E eu olho para trás. E era, eu creio que uma psicóloga, uma enfermeira, não sei. E ela disse assim, e o médico se levantou junto, veio até mim e disse assim: você é o que dela? Eu falei: eu sou filho, o que aconteceu com a minha mãe? E ele disse: vai buscar alguém responsável para a gente liberar aqui. Eu falei: liberar o quê? Ele disse: a sua mãe estava com um problema de mioma, perdendo sangue há meses. E a sua mãe não resistiu. E aí eu comecei a ver que a minha mãe estava gelada. E ele disse: vai chamar alguém. Imediatamente eu saio da emergência com as pernas tremendo. Sento lá fora do hospital na escada e começo a chorar. E comecei a lembrar de quando eu chegava em casa de madrugada, passava pelas portas do quarto da minha mãe e eu via só a sola do pé da minha mãe. Eu chegava drogado e via a sola do pé da minha mãe. A minha mãe estava de joelho e ela estava dizendo bem baixinho para não acordar meu pai. Ela falava assim: Deus, eu creio que o Senhor ainda vai salvar o Júnior. Eu creio que se o Senhor me levar, ou se o Senhor me deixar aqui nessa terra, eu vou ver a obra que o Senhor vai fazer na vida do meu filho. Mas salva a vida dele, Deus, salva a vida dele. Eu comecei a lembrar de tudo isso, eu fui lembrando de tudo. Mas nessa hora, irmão, quando você perde, não adianta lembrar de mais nada. A única coisa que sobra é o remorso. E ali eu lembrei de uma palavra que a minha mãe sempre falava: Júnior, renúncia, renúncia. Meu pastor falava: renúncia, renúncia. E eu me levanto, eu estou resumindo, eu me levanto lá fora daquele hospital, eu começo a chorar, eu levanto as mãos para o alto no meio da rua e eu disse assim: Deus, eu já entendi. Se o Senhor trazer a minha mãe de volta hoje, se o Senhor me der mais uma chance hoje, eu volto para a tua casa hoje. Se o Senhor trazer a minha mãe, Deus, eu vou voltar para a tua casa para te louvar. Mas Deus, eu não vou voltar para sentar lá atrás, para vir só para assistir o culto. Eu vou voltar para te adorar. Se o Senhor trazer a minha mãe de volta, eu vou comprar um instrumento e eu vou te adorar. Mas para quando nós adoramos, essa para adorar não seja para agradar pastores, não seja para agradar a igreja, que seja para te agradar. Quando nós começamos a louvar a Deus, o céu venha se abrir, a tua glória venha descer. Mas traz a minha mãe de volta. E aí, irmãos, eu me levanto, volto lá para a emergência. E eu chego lá na emergência. Irmãos. E eu entro com tudo lá na emergência. E eu entro lá com tudo, eu pego nas mãos da minha mãe gelada. Eu pego nas mãos dela, levanto para o alto. Eu disse: Deus, eu já pedi, agora traz a minha mãe. Se trazer eu volto. Agora se a minha mãe não viver, Deus, eu não volto nunca mais. Eu cresci ouvindo, Deus, que o homem estava morto, sepultado há 4 dias, cheirando mal. O teu filho chegou lá, mandou remover a pedra e ele reviveu. Deus, eu cresci ouvindo mais, que o homem tocou no mar com o seu cajado, o mar se abriu e mais de 2 milhões de pessoas atravessaram. Deus, eu cresci ouvindo mais, que a sua mulher estava sepultando um menino, já tinha perdido o seu esposo. Quando ela ia sepultar o seu único filho, o teu filho Nazareno chegou primeiro, tocou o esquife e ele reviveu. Então traz a minha mãe de volta e me dai a séria para a mãe solteira, para a mão do que a vaia segue. E o tempo foi passando. Passou 5, 10, 15, 20, 25 minutos. A minha mãe não voltava mais. As enfermeiras vieram, começaram a me tirar. E uma disse para outra: lá vai mais um, que aprontou com a mãe a vida inteira. E agora vai ficar com remorso pro resto da vida. E eu disse: Deus, fecha a boca dessa mulher. E eu quero um milagre aqui. O tempo foi passando, elas foram me tirando da minha mãe. Eu fui ficando fraco, eu fui soltando da mão da minha mãe. Elas estavam me puxando e eu começo a chorar. Eu disse: pronto, agora eu vou ter que procurar alguém para me ajudar. Eu vou ter que procurar alguém para me ajudar no funeral da minha mãe. Não sobrou ninguém, eu não sei de onde está pai, eu não sei de onde está irmão. E elas vão me tirando, me consolando. Quando eu começo a soltar da mão da minha mãe, eu começo a sentir algo mexendo na minha mão, outro mexe na outra. Eu olho bem, a minha mãe começa a mexer o dedinho, ela vai mexer no outro, ela vai mexer no outro. Aleluia,
Sebastião Júnior, da onde você estava. Eu estava orando em casa, não sei como vim parar aqui, mas no meu sonho, Deus me mostrava você entregando a sua vida para Jesus lá fora. Minha mãe está viva de volta, eu voltei para Jesus, Deus me deu essa banda abençoada, estamos adorando a Deus. Quem quer adorar a Deus com a gente? Quem quer? Oh, aleluia, nós viemos aqui adorar a Deus. E nós pedimos, Deus, quando nós louvarmos, abra as portas do céu, enche a tua casa com a tua glória, porque é para o Senhor. A gente não sabe louvar sabor de mel, não sabe louvar nada disso. Nós sabemos louvar que a honra, a glória é para Ele, que Ele está aqui, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Esse louvor é nosso, esse louvor é nosso, é fácil. Aponta para cima, para Jesus, e cante assim comigo, Ele está aqui. É facinho, você vai dizer assim, ó. Ele está aqui, Ele está aqui, Jesus está. Jesus está aqui. Ele está aqui, onde Ele está? Ele está aqui. Jesus está. Você tem ideia do que acontece quando Ele está aqui, irmão? Mais uma vez.